Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre trigonometria. A origem da palavra trigonometria vem do grego trigon, que significa triângulo, e metron, que significa medida. Então, trigonometria é o ramo da matemática que vai fazer a relação entre a medida dos lados e as medidas dos ângulos de um triângulo. A gente pode até pensar que trigonometria é algo novo, só que a trigonometria já tem relatos desde 1650 a.C., onde foram encontrados em papiros lá no Egito, envolvendo essa relação entre a medida dos lados com as medidas dos ângulos de um triângulo. Bom, todo triângulo a gente pode estar separando ele sempre em triângulos retângulos. Aqui eu peguei um triângulo qualquer, um triângulo fundamental, e aí, se a gente pegar e traçar uma linha horizontal na altura dele, a gente consegue separar em dois triângulos retângulos. E com isso a gente sempre, com qualquer triângulo, a gente pode estar recaindo no caso dos triângulos retângulos. Então, bom, se a gente pode sempre estar caindo nesses casos do triângulo retângulo, é muito melhor a gente sempre estar estudando triângulos retângulos. E aqui eu trouxe as relações trigonométricas do seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para lembrar, a gente sempre usa coK, coK, e a hipotenusa tem no seno e no cosseno. Bom, mas quem que é cateto oposto e quem que é hipotenusa? Bom, se vocês repararem, aqui é o ângulo de 90 graus. Se a gente traçar uma linhazinha aqui, ele parece que está apontando uma setinha. Essa setinha sempre ela vai estar apontando para a hipotenusa. O lado que vai estar oposto ao nosso ângulo, a gente chama de cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo. E ao ladinho que está junto a esse ângulo alfa, a gente chama de cateto adjacente. Então, o seno, cosseno e tangente, olhando para esse triângulo, a gente consegue identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa, para qualquer ângulo alfa que a gente utilizar, certo? Aqui a gente traz uma tabelinha do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. A gente utiliza muito para lembrar essa regrinha aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Então, ó, todo mundo sobre 2, né? A gente bota o 2 em todos os denominadores. E raiz a gente vai colocando em todos eles sem ser no 1, certo? E a tangente é a única que vai mudar. Que aí, como a gente tem aqui, ó, que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente pode pegar o numerador do seno e pegar o numerador do cosseno e que ele vai se transformar na tangente desse mesmo ângulo. Então, vamos lá. Ó, a de 30 graus. 1 sobre raiz de 3. Quando a gente pega e faz aqui, ó, 1 sobre raiz de 3, a gente pode, como tem a raiz no denominador, a gente pode racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Ou seja, é o que a gente encontrou aqui embaixo. Os outros servem do mesmo modo. O numerador do seno com o numerador do cosseno. Raiz de 2 dividido pela raiz de 2 dá 1. Raiz de 3 dividido por 1 dá o próprio raiz de 3. Bom, já que tem essa tabelinha formada, a gente pode ir para um exemplo. A base de um edifício está localizada em um terreno plano e horizontal. Para medir a altura desse edifício, o engenheiro fixou-se em um ponto do terreno e mirou ao topo do prédio, sob o ângulo de 30 graus com o solo. Bom, então aqui a gente já consegue identificar que ele vai se tratar de um triângulo, né, já que ele está mirando para cima, sobre o ângulo de 30 graus. Então aqui a gente tem nosso triângulo, nosso ângulo de 30 graus está aqui, e aqui eu vou colocar de amarelo só o nosso prédio, tá legal? Então aqui é só para identificar que é o nosso prédio. Vamos seguir aqui na leitura.
Depois ele andou 50 metros em direção ao prédio e andou novamente. Então, bom, ele estava nessa medida aqui e ele andou agora 50 metros. Eu vou colocar mais ou menos aqui, 50 metros. Em direção ao prédio e mirou novamente para o seu topo, mas agora ele já estava no ângulo de 60 graus. Então, aqui eu vou colocar novamente. Só que aqui esse ângulo de agora vai ser o de 60 graus, como foi no enunciado. Desprezando a altura do engenheiro, podemos afirmar que a altura do prédio, que o prédio tem a altura aproximada de... Então, ó, o que a gente quer descobrir é a altura do prédio. É esse camaradinha daqui. Então, vamos começar a preencher esses triângulos. Bom, esse triângulo aqui, a gente consegue perceber que ele é um triângulo retângulo, já que ele está se tratando do solo e da altura do prédio. A gente consegue identificar que é um ângulo de 90 graus. E a gente sabe também que todo triângulo tem 180 graus. Então, se aqui é 90, aqui é 60, então aqui em cima tem que ser obrigatoriamente um ângulo de 30 graus. Também a gente tem que esse aqui é um ângulo raso. E um ângulo raso a gente sabe que tem 180 graus. Então, se aqui é 60, aqui tem que ser 120. E novamente, nesse outro triângulo aqui que eu estou rachurando, aqui tem 30 graus. Aqui tem 120. Então, 30 mais 120 dá 150. Para chegar em 180 graus, que é a medida dos ângulos do triângulo, aqui em cima, obrigatoriamente, tem que ser 30 graus. Então, a gente caiu no caso de um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais, por conta que tem dois ângulos com a mesma medida. E uma característica do triângulo isósceles é que os lados opostos têm os opostos ao ângulo têm a mesma medida. Então, esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado daqui. Então, quer dizer que esse lado aqui, ele mede 50 metros também, certo? Então, aqui a gente já consegue encontrar todas as informações que a gente estava precisando. A gente volta para o triângulo, aqui é o triângulo de 60 graus, aqui o ângulo de 90, aqui é a altura que eu vou chamar de x, e aqui é a nossa hipotenusa, que agora a gente sabe que mede 50 metros. Então, utilizando as relações, a gente pode utilizar o seno, que é o cateto oposto, que nesse caso o oposto é o x, e o cateto sobre a hipotenusa, que é 50. Aqui é o seno de 60 graus, né? Seno, deixa eu só apagar aqui. Seno de 60 graus. Só que na tabelinha ali em cima a gente viu que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 3. Então a gente pode substituir. Perdão, sobre 3 não, sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, ele vai ser igual a x sobre 50. Então aqui a gente pode multiplicar cruzado, né? Só vou apagar esse triângulo aqui para ficar mais fácil para a gente ter mais espaço. Aqui a gente pode multiplicar em cruz, então a gente vai ter 2x vai ser igual a 50 vezes raiz de 3. Então, isolando o x, né, x vai ser igual a 50 raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente simplifica o 50 e o 2, né? Então, x vai ser igual a 25 raiz de 3. Só que raiz de 3 ele é aproximadamente 1,71. Então, a gente pode estar utilizando aqui embaixo para calcular 25 vezes 1,73. 1,73. Se a gente calcular isso aqui, ele vai dar 43 e uns quebradinho. Então, nossa resposta é a letra D. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. E até a próxima.